Essa igreja, ela começou embaixo de uma árvore. O espaço foi ficando pequeno, né? E a igreja achou por bem construir um templo, que foi o primeiro templo pequeno. Para a construção dele, que demorou mais ou menos 3 anos, né? Foi na base de mutirões, onde crianças, adolescentes, jovens e adultos trabalhavam para que construísse esse templo. Estava lendo as atas da igreja a fim de conhecer um pouco melhor a história da igreja, até porque são 50 anos e nós somos uma igreja histórica na cidade. Eu tive algumas alegrias em perceber como tudo foi formado, como tudo começou, os primeiros pastores, o primeiro conselho composto apenas de 3 presbíteros, a junta diaconal com 3 diáconos, e principalmente a gente perceber assim, a dificuldade financeira. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo dentro das dificuldades, a igreja começando aos poucos, a igreja sempre foi uma igreja generosa e fiel. Nós não tínhamos condições de construir um muro aqui, mas nós ajudávamos a construir a sala da mocidade de uma outra igreja. Então, assim, a gente deixava de construir aqui para ajudar o outro. E assim foi até que chegou o novo templo ficar pronto. E dia 30 de maio de 1971, então participei aqui, eu louvo a Deus por isso, né, da organização dessa nossa segunda igreja. Eu cheguei na segunda igreja presbiteriana de Rio Verde no ano de 1994. Quando chegamos aqui, foi eu e a Tânia. Éramos noivos, estávamos procurando uma igreja para nos casarmos. Acho que no meio do ano de 92. Ali eu revi antigos amigos que até fiquei surpreso de vê-los na igreja convertida. A igreja era bem simples naquela época. Percebemos que a igreja era pequena, não caberia nossos parentes, né, na igreja, era um templo pequeno. Depois disso é que resolvemos ir à terceira igreja presbiteriana. Fomos lá, acertamos com o pastor, casamos lá, mas o nosso pezinho parece que tinha ficado aqui. E ali conheci a minha esposa, nos casamos, ali eu comecei a crescer realmente na fé e fui professor, diácono, presbítero. Foi uma época muito boa, só tenho lembranças boas daquela época. Casamos em setembro de 1992 lá, e retornamos para cá, fizemos a profissão de fé, nos batizamos em dezembro daquele ano, em 92. E estamos aqui até hoje, graças a Deus. Era considerado centro ainda. Era bem, assim, desfalcado de casas, né, de matagais por aí, por perto. Nós sempre nos reuníamos para a oração, às vezes ali na quadra, às vezes debaixo do saudoso pé de abacate. Participei do conselho muitos anos, né? Vi tantas lutas, tantas dificuldades financeiras naturalmente. Então, tudo que se vai fazer financeiramente é difícil. Eu me lembro, nós projetávamos as canções no retroprojetor e não tinha dinheiro nem para comprar uma transparência. A gente ia no hospital, pegava aquelas chapas de raio-x, lavava e depois escrevia nelas, né? Lembro também da ceia, né? A ceia do Senhor, quando eu era diácono. A situação era tão difícil que a gente comprava o suco da uva e diluía um pouquinho em água para poder render mais. Deus é dono de tudo. Ele é o dono do ouro, o dono da prata, e Ele que organiza tudo. Então, na verdade, é emocionante.
Emocionante eu lembrar, nesses quase 30 anos, nossos filhos nasceram aqui, o Mateus e o Vitor. Graças a Deus eu sou privilegiado por ter essa oportunidade de ver isso. Me lembro agora assim da Dona Ana Florentina, quando uma vez eu conversando com ela e ela disse assim: olha, pastor, nossa igreja está uma tapera. Apresentei a proposta de fazer o templo novo, o conselho abraçou a ideia e para isso nós precisávamos sair dele. Então a ideia foi construir o salão de eventos, passar para ele os cultos e então poderia derrubar o templo antigo para a construção do novo. Quando nós resolvemos construir, a primeira coisa que a gente fez foi derrubar as árvores do pátio aqui. Eram as árvores antigas. Na verdade, quem plantou essas árvores foi o reverendo Severino, isso lá nos idos de 70, 80. Mas as árvores estavam todas podres. E aí a gente ficava com medo das árvores caírem em cima de alguém ou de um carro. E aí a gente meteu motosserra e cortou. Aí no dia da escola dominical, uma irmã mais antiga da igreja falou assim: não é possível, como é que você derruba uma árvore que o reverendo Severino plantou aqui na década de 70? Eu falei assim: quando a senhora souber que eu vou destruir o templo que ele fez, ele vai ficar pior ainda. E aí no dia que a máquina veio destruir o templo antigo, né, estava no espaço que a gente está aqui hoje, eu confesso que eu me senti extremamente ansioso e fiquei com medo, porque quando eu vi que a máquina derrubou as paredes, derrubou o telhado e virou só escombros, eu falei: Senhor, me ajude agora a construir um novo templo, porque senão eu vou ficar marcado como aquele que derrubou o templo que o reverendo Severino começou e eu estou perdido. Se existe uma palavra que pode resumir toda essa história, até aqui é graça, graça de Deus. Então, cada tijolo que foi colocado, cada piso, cada banco aqui colocado, era manifestação da graça de Deus. Na verdade, nós nem pensávamos que estaríamos num templo com essa estrutura. No início era tudo mais simples, a gente projetou algo simples. E o negócio foi andando e chegou aqui nessa amplitude que a gente está. Com toda dificuldade, com toda falta de recursos, Deus sempre esteve colocando a sua mão, a sua graça, a sua proteção. Hoje nós podemos estar usufruindo dessa maravilha que nós estamos comemorando hoje, que é o novo templo. Lógico, nem se compara àquele primeiro. Aqui eu aprendi muito a respeito da minha intimidade com o Senhor, da dependência do Senhor, a crescer com os irmãos e também crescer junto com a igreja, percebendo aquilo que Deus está fazendo na igreja, e eu sou privilegiado de poder presenciar aquilo que Jesus está fazendo na vida da segunda igreja e eu poder cooperar com esse trabalho tão maravilhoso. Eu fico imaginando já os meus netos correndo aqui dentro. Meus filhos nasceram aqui e, se Deus permitir, eu vou ter a oportunidade de ver os meus netos aqui dentro, como fiz com os meus filhos durante o louvor, eles pulando do meu braço.